quero compartilhar algo, quero ser muito breve com os irmãos, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Creio que nós já ouvimos diversas palavras sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, mas eu queria falar algo diferenciado nessa noite, e para mim, algo que realmente revelador. Eu queria que você abrisse seu coração. Por muitas vezes, talvez nós não recebemos algo de Deus porque nós achamos que já sabemos. Então deixe o seu conhecimento de lado agora e receba algo de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Qual que é o verdadeiro sentido do Natal? Quando fala sobre o Natal, o que você se lembra primeiramente? A uva passa no arroz, a maçã no maionese, os presentes, o amigo secreto, o 13º salário. Tudo isso são coisas que acontecem em dezembro, então é muito comum você associar ou você relacionar. Mas o Natal é muito mais que isso. Até porque eu acho que uva passa nem é de Deus, né? Porque já passou. Deus gosta de frutos maduros, coisas boas, né? Uva já passou. Mas, irmãos, o que te faz pensar no Natal? Muitas vezes nós focamos em tantas coisas e tiramos o propósito principal. Talvez você tenha se resumido ou resumido o Natal em presentes, ou talvez você tenha resumido o Natal, o seu Natal, na questão cultural, ou na questão até comercial, ou até na religião. Irmãos, eu estou te falando algo hoje porque quase todo ano eu ministro sobre o Natal, e os primeiros anos que eu estava aqui, eu lembro que eu ministrei sobre o Natal, até palavras muito duras, dizendo que isso é comercial, isso não tem nada a ver, não, Jesus não nasceu em dezembro, porque dezembro em Israel é frio, é inverno, e não tem nada a ver, porque no inverno os animais ficavam lá dentro, então não foi no inverno, e também porque estava muito frio para Jesus estar naquele momento. Mas tantas coisas que muitas vezes nós somos críticos e impedimos o agir de Deus em coisas tão simples. Nós temos falado que o Evangelho ele é simples. E eu creio que através do Natal é uma oportunidade de nós falarmos do amor de Jesus. E qual que é o verdadeiro sentido do Natal? O verdadeiro sentido do Natal realmente é o nascimento de Jesus, né? Até parece, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Esse é o grande problema. Nós impedimos de ser abençoado e de abençoar pessoas quando nós somos críticos, religiosos e cheios de razão. Quantas oportunidades você já perdeu de falar do amor de Jesus, porque de vez você falar do amor de Jesus, você discutiu. Chega um ímpio, ou chega um religioso e fala: olha, você viu que bênção, hoje é o nascimento de Jesus. Para, você é bobo, não conhece nada, meu. Jesus não nasceu, perdeu a oportunidade. Fala: meu, realmente, ao nascimento de Jesus, Jesus tem que nascer na minha e na sua vida. Hoje é uma grande oportunidade para nós refletirmos quem é Jesus para a gente. Mas de vez nós fazermos isso, o que nós fazemos? A Bíblia diz, não. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Então entenda que o principal e o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Não estou falando do dia que Jesus nasceu, estou falando de Jesus nascer. Porque quando ele nasceu, mudou a história. E eu queria ler rapidamente, se os irmãos puderem projetar, Mateus capítulo 1, versículo 20 até o 25. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Então essa é a história natural sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Muitos conhecem essa história que o Espírito Santo veio e gerou um filho em Maria, e José recebeu ela como esposa, não teve relação antes.
E a Bíblia diz depois, em Mateus capítulo 2, versículo 19 e 21, que eles fugiram porque Herodes queria matar eles, porque queria matar o Filho de Deus, porque eles sabiam da promessa que o Filho de Deus nasceria. Então Herodes, ele mata todas as crianças, então José tem que fugir. Tudo isso é uma história muito natural, que todos conhecem, está na Bíblia, é a história de presépio, é a história que você vê as imagens lá, tem lá os magos e tantas coisas, tem lá Jesus na manjedoura, tudo isso é uma história, e é uma história real. Então essa é a história do nascimento de Jesus, essa é a história do Natal. Realmente não tem nada a ver com o dia 25, mas não é isso que nós estamos aqui para falar. Todos conhecem essa história de um certo modo, mas o grande projeto da humanidade, do resgate de Jesus, de Deus na humanidade, foi gerar um filho em Maria, um filho do Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos nascer também de novo. Em Maria nasceu Jesus, e depois disso, porque Jesus nasceu, nós tivemos a oportunidade que também Jesus nascesse em nós. Isso é um grande privilégio. Olha para o seu irmão e diga: Jesus já nasceu em você? Então responde para ele, quando que é o nascimento de Jesus? Em mim foi 2013. Jesus nasceu em mim em 2013. Desculpa, 2003. 2003. Eu falei, epa. Responde para o seu irmão, quando que Jesus nasceu? Sabe qual é a convicção que você tem que ter sobre o nascimento de Jesus? O dia que Jesus nasceu em você. Ah, se foi dia 25 de dezembro, se foi em março, como alguns estudiosos dizem, ou se foi em outubro, como alguns dizem que foi no final do outono, não sei. Isso não cabe, não vai mudar nada. Mas o dia que Jesus nasceu em mim, e o dia que Jesus nasceu em você, faz toda a diferença. Um dia Jesus nasceu em Maria e através de Maria. Mas olha que interessante isso. Só um parênteses. A Bíblia diz em Gênesis 3,15, após que o pecado do homem no Éden, lá após a serpente enganar Adão, o que diz Gênesis 3,15? Que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria na serpente ou na cabeça de Satanás. Agora eu te faço uma pergunta: quem que tem a semente? É o homem ou é a mulher? É o homem, o sêmen, o esperma, o espermatozoide. O homem que tem a semente. Então o que ele está dizendo aqui? Que da semente da mulher nasceria o homem que esmagaria a serpente, Satanás. O Espírito Santo colocou a semente em Maria. Não foi um homem, não foi José, mas foi o próprio Deus. Porque naturalmente eu nasci da semente de um homem, do meu pai. Você também. Mas diante de Deus nós nascemos da semente do Espírito Santo, porque Deus, o próprio Jesus foi gerado em nós e Ele habita em nós hoje. Fecha parênteses. Então Jesus precisa nascer em mim e em você. O dia que Jesus nasce em nós é realmente o primeiro e o verdadeiro Natal. O que nós vamos celebrar depois de amanhã, ou amanhã depois da meia-noite? Nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Ah, mas é uma data comercial? Não importa, mas é uma grande oportunidade que você tem para falar do Evangelho, para falar do amor de Jesus, para falar que um dia sua vida foi transformada. Para muitos talvez é uma questão cultural, para muitos talvez é uma questão comercial, para muitos talvez é só uma oportunidade para ganhar um presente, mas para nós que conhecemos o verdadeiro Deus, é uma grande oportunidade para nascer de novo, e nós já ganhamos o presente há 2018 anos atrás. Essa é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasce em nós e é isso que importa. A oportunidade que nós temos de falar de Jesus, não ser religiosos. Você já prestou atenção, já pensou que muitas vezes a nossa religião, ou a religiosidade, melhor dizer, atrapalha as pessoas de conhecerem o próprio Deus? Irmãos, sem medo algum e sem pensar em escandalizar ninguém, eu falo algo com muita convicção. Ontem eu estava num casamento, aliás em dois, eu fiz 2 casamentos ontem, fui em um, depois fui no outro, voltei para o outro. Em um dos casamentos, foi numa chácara, tinha piscina, mas o pastor e a pastora entrou na piscina.
Irmãos, a gente estava ouvindo música gospel, mas era axé, forró, funk, tinha tudo. Eu falei, irmãos, de duas uma, ou ele se converte de vez, ou eles vão falar, esse povo é mais doido que a gente. Sabe o que é isso? A gente precisa aprender a usar as ferramentas. Ah, então eu vou viver a porta larga? Não, não tem nada a ver com isso. Mas quando Jesus nasce em mim, eu sei os limites e eu não vou fazer algo por religiosidade. Mas eu sei que através, eu posso dentro da piscina estar pregando o amor de Deus para alguém. Eu estava saindo do casamento, passei depois uns 20 minutos conversando com uma pessoa. Sabe, ele falou, você vai na minha casa me visitar? Eu falei, vou. Alguém que estava alterado, mas é uma oportunidade. Uma oportunidade que num casamento eu tive de ouvir, conhecer a pessoa, falar do amor de Deus, orar por ele. Oportunidades. Sabe quando o Natal nasce em você e nasce nas pessoas? Oportunidades. A nossa escolha é, qual é a nossa resposta? Eu uso a oportunidade para falar do amor de Jesus, eu uso a oportunidade para matar as pessoas. Essa pessoa estava conversando comigo ontem e falou, eu conheço Jesus há 20 anos. Mas um dia eu fiz algo errado e a igreja disse, você está se escondendo atrás da Bíblia. E depois disso eu nunca mais voltei para a igreja. Quantas vezes nós matamos pessoas de vez trazer vida? O Natal, ele fala de trazer vida, não trazer morte. Nós somos chamados para gerar vida nas pessoas, não gerar morte. Quantas vezes a nossa fala, o nosso olhar, nós matamos pessoas? Nós precisamos ser uma igreja que ama a todos. Se entrar um homossexual aqui, nós precisamos ser o primeiro a abraçar e dizer, você é bem-vindo do jeito que você está. Se entrar um drogado, você é bem-vindo do jeito que você está. Mas sabe por que muitas pessoas não entram na igreja? Porque eles têm medo do que o crente vai fazer. Vai apontar o dedo, vai virar as costas. Sabe por que muitas vezes nós não ganhamos o governo, não ganhamos os vereadores, o prefeito? Porque eles têm medo de ir na igreja. Porque se eles vierem na igreja, ó lá, só querem voto. É mentira que os crentes falam isso ou não? Nós matamos as pessoas. Nós precisamos gerar vida. Você está aqui para gerar vida nas pessoas, abraçar as pessoas, amar as pessoas do jeito que elas são. Não somos nós que convencemos, mas é o Espírito Santo. Muitas vezes nós julgamos, mas o nosso papel não é julgar. O nosso papel é amar, é abraçar. E através do amor, as coisas vão acontecer. A Bíblia diz em Romanos 5:8, que antes mesmo, quando nós éramos pecadores, Deus demonstrou o amor dele por nós, se entregando na cruz. Você merecia? Não, eu também não merecia. Nós nem éramos salvos, éramos pecadores, e mesmo assim, Deus se entregou por nós. Isso é o amor, isso é o Natal, isso é Jesus nascer em nós. E eu quero falar sobre 3 pessoas que tiveram um Natal na vida delas. O primeiro exemplo, se você puder abrir ou projetar aqui, João 8:1. Olha para o seu irmão e diga, o Natal na vida da prostituta. Alguns estudiosos dizem que aqui era Maria Madalena. A Bíblia não relata, em João não diz que era Maria Madalena, mas alguns estudiosos, alguns homens dizem isso por causa do contexto, mas a Bíblia não fala. Mas vamos ler. João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. E os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. E Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, respondeu ela. Então declarou Jesus:
eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, essa mulher, ela teve uma oportunidade de experimentar o Natal na vida dela. A Bíblia diz que Jesus estava pregando e os mestres da lei, os fariseus, trouxeram aquela mulher que foi o quê? Surpreendida em adultério. O que é surpreendida em adultério? Ou seja, ela foi pega no ato, ela foi pega em flagrante. O que está acontecendo aqui? Eles pegaram ela, a Bíblia não diz, mas com certeza eles não deram tempo de ela vestir a melhor roupa, não deram tempo de ela se maquiar, pegaram ela do jeito que ela estava, talvez enrolada num lençol, não sei, e levaram ela até Jesus, jogaram ela no chão, e falou: e aí Jesus, o que deve fazer com ela? A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Olha o que a religião faz. Sempre na religião você vai fazer pergunta com resposta já criada na sua mente. Olha o que os fariseus fizeram. Então, o que nós devemos fazer com essa mulher? Mas a lei de Moisés diz que deve apedrejá-la. E você? O que você diz? A religião sempre vai querer matar pessoas, mas o amor de Jesus sempre vai querer resgatá-lo. Ah, mas assim é fácil, então a pessoa vai adulterar e vai ficar por isso mesmo? Lei, legalismo, razão. Os mestres da lei chegaram com esse intuito. Você acha que aquela mulher ia conhecer o Natal, ia nascer de novo dessa forma? Não, porque eles iriam apedrejá-los. E sabe como que era a cultura de apedrejar naquela época? Não era jogar uma pedrinha, acertar e cair no chão, não. Eles jogavam pedra até encobrir a pessoa e não ver mais ela. Então acredite, eles não estavam com uma pedrinha só. Eles estavam cheios de pedras para acabar com a vida daquela mulher. Porque a lei, ela mata, a lei tira sonho, a lei acaba com o projeto. Aquela mulher foi pega em adultério e com certeza ela era uma prostituta. Não foi a primeira vez que ela fez aquilo, era um ato dela, era um costume dela. E quantas vezes diante da lei nós falamos: ah, mas essa pessoa não tem jeito, ela vive dessa forma. Quantas oportunidades você teve e você perdeu de apresentar o nascimento de Jesus naquela vida? Quantas pessoas talvez nós ignoramos por causa da vida dela, da conduta dela, de vez nós fazemos como Jesus. Ah, mas assim é fácil. Não, existe um equilíbrio. Na graça nós vemos que Jesus fala: alguém te condenou? Não, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ele gerou uma palavra de vida. Mas algo muito importante que você precisa entender aqui: Jesus não estava dizendo que é errado apedrejar, isso está na lei. Mas Jesus diz algo: aquele que não tiver pecado, aquele que não pecou, então atire a primeira pedra. Não tem nada de errado atirar a primeira pedra, a partir do momento que você não tiver pecado. Então, como eu e você, nós temos um monte de pecado, nós não temos razão e direito de atirar pedra em ninguém. Então eu quero te dar uma dica, eu quero te ensinar algo. Isso primeiramente é para mim. Nós precisamos ser a igreja do abraço, do amor, independente se a pessoa merece ou não, independente se ela estava lá fora usando droga e subiu aqui, ela é amada, e nós vamos apresentar o Jesus, o nascimento de Jesus, o Natal na vida dela. Não só dia 25 de dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, todos os meses nós estamos aqui para apresentar o nascimento de Jesus. A lei, ela sempre vai apedrejar, a lei, ela sempre vai matar, a religião, ela sempre vai destruir. Mas o amor de Jesus vai gerar vida e esperança e vai transformar a vida dela. Vamos considerar que aquela mulher é Maria Madalena, não estou afirmando, mas vamos considerar. Aquela mulher foi uma das mulheres que viu Jesus quando ele saiu do túmulo. Existiu uma transformação na vida de Maria Madalena. E Maria Madalena também era uma prostituta, se não for ela. Então o que acontece? Aquilo que nós fazemos hoje define o que as pessoas vão viver amanhã. Ah, mas é fácil, a igreja porta larga. Não, a partir do momento que elas conheceram o amor de Jesus e nascerem de novo, o amor constrange, o amor transforma. Nós precisamos ser a igreja que ama, a igreja que investe, a igreja que cuida, a igreja que apresenta o nascimento de Jesus, enquanto a religião ela mata. O exemplo que eu estava dizendo aqui desse homem frustrado, porque um dia falaram que ele estava se escondendo atrás da Bíblia. Quantas pessoas talvez nós somos duros e matamos? Eu não estou dizendo que é errado exortar, irmãos. Eu não estou dizendo que é errado você corrigir. Isso faz parte da graça também. O que é errado é eu acusar, eu apontar e eu não amar. Se o meu irmão estiver em pecado, sim, eu tenho autoridade para ir lá e repreender, mas com amor, não com soberba e não me achando melhor que ele. Então nós precisamos entender que
Jesus, ele precisa nascer nas nossas vidas como já nasceu, mas precisa nascer também na vida daqueles que estão perdidos. E o primeiro exemplo que eu uso aqui, Jesus nasceu na vida de uma prostituta. Nossa, mas Jesus nasceu para uma prostituta? Por que não nasceu para os religiosos? Porque os religiosos não estavam de coração aberto para receber. Jesus morreu e os religiosos não receberam Jesus, sabe por quê? Porque eles estavam fechados com a cultura, com a razão e com a religiosidade deles. Sabe, nós não estamos aqui para viver uma religião, irmãos. É importante sim você estar congregando com os santos, se reunindo na igreja. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, você precisa fazer. Mas sabe o que a religião faz? Você precisa vestir a roupa número tal, o sapato número tal, pentear o cabelo tal jeito, não cortar, fazer isso, fazer aquilo. A religião te ensina isso. Mas o que Jesus ensina? Você vê Jesus ensinando? Mulher, vem cá. Antes de você ir embora, quantas vezes você se deitou com os homens? A partir de hoje, nunca mais faz isso, senão eu não te perdoo. É isso que Jesus faz? Não. A religião, ela sempre vai querer te colocar na risca. Aqui você faz, aqui não. Isso é religião. E a religião sempre te leva para acusação. Mas a graça, o amor de Deus sempre faz você amar. Ah, mas eu já dei 10 oportunidades. A religião vai dizer, não tem jeito, mata, apedreja. Mas a graça, o amor de Deus diz, continue investindo, porque vale a pena, essa pessoa vai ser transformada e ela vai contar um testemunho poderoso. Qual que é o verdadeiro sentido do Natal, meus irmãos? O verdadeiro sentido do Natal é Jesus nascer em nossas vidas. Um dia Ele nasceu em mim, por isso eu estou aqui. Um dia nasceu em você. E talvez você entrou aqui nessa noite e ainda Jesus não nasceu na sua vida. Hoje você tem uma grande oportunidade de deixar Jesus nascer na sua vida e realmente transformar a sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos. Primeiro exemplo aqui que Jesus nasce, ele está falando na vida de uma pecadora, de uma prostituta. E nós vemos que na vida da prostituta, pensa nisso, porque depois você vai fazer uma comparação com os demais exemplos. Na vida da prostituta, como que ele age? Ele age falando do amor e da graça. Ele muda o foco da lei. Os fariseus chegam cheios de lei, cheios de acusação, mas ele muda o foco para quê? Para o favor, para o perdão, para o amor e para a graça. Ah, mas ela merecia? Não, exatamente, o favor e a graça é sem merecimento. Segundo exemplo, já muda tudo. Segundo exemplo, Jesus nasceu para um religioso. Quantos conhecem a história de Nicodemos? Olha o que diz a Bíblia em João 3:1. Se puder projetar, João 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse, abre parênteses, à noite porque ele estava com vergonha, ele não queria se expor, então por isso que ele veio à noite. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Abre parênteses de novo, nascer da água e do Espírito. Água fala de arrependimento. Por que eu estou falando isso? Vamos ter o batismo dia 13 de janeiro. E se você morrer antes do batismo, você não vai para o céu? Vai. Aqui fala nascer da água, está falando do arrependimento. Então você precisa se arrepender, nascer de novo. Claro que você precisa se batizar, mas estou dizendo, se você não se batizou, porque não chegou no dia e aconteceu uma fatalidade antes, não é por isso que você não entra. Agora, se você não quiser batizar, já é outra história. Mas o que eu estou dizendo aqui? Volta, fecha parênteses. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Aqui está a vida de um religioso. Jesus, então, agora ele nasceu na vida de uma prostituta. Agora aqui está mostrando o nascimento de Jesus na vida de um religioso. Ele chegou certa vez à noite, ele chegou, visitou Jesus, porque ele conhecia sobre Jesus, ele estava acompanhando sobre Jesus, ele sabia que Jesus tinha sido enviado por Deus, por causa dos milagres, tudo isso. Ele conhecia as Escrituras, então ele chega diante de Jesus e fala, mas Jesus, como que pode isso? Qual que é a diferença desse fariseu para os demais? Porque ele deixou o orgulho, deixou a soberba e foi ser humilde para perguntar algo para Jesus.
E Jesus então chega para ele e diz: tá, sabe o que você precisa? Você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Natal. O Natal precisa acontecer na sua vida. Então, Jesus está falando que eu preciso nascer em você. Isso é o Natal. Então, Jesus está ministrando para esse homem, porque ele entendeu que Jesus tinha algo diferente. Jesus era o Filho de Deus. Então, isso traz uma verdadeira transformação. Por quê? Por que é confuso isso? Porque os judeus, assim como nós não acreditamos em reencarnação. E os judeus, para eles era muito difícil pensar que alguém nasceu de novo. Então os judeus se fechavam para aquilo, e eles não acreditavam muito naquilo que Jesus estava pregando. Então para ele era muito difícil, como um fariseu, como um homem inteligente, entender que Jesus, em todos nós, precisávamos nascer de novo. E isso fala do nascimento em Jesus, fala do Natal. Porque Jesus estava falando não de um nascimento natural, um nascimento físico, mas está falando de um nascimento espiritual. E depois disso nós formos ver em João 3, 14, 15, que é a continuação desse texto, até que o 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é tudo uma continuação desse texto. João 3, 14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Olha que totalmente estranho, doido algo desse tipo. Porque um fariseu está conversando com Jesus porque viu em Jesus algo diferente. E sabe o que Jesus está ministrando para ele? Você precisa nascer de novo. E precisa acontecer o Natal na sua vida. Mas, para que isso aconteça, e para que você possa ser salvo, você possa crer, você possa ser liberto, o Filho do Homem precisa ser levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que assim você creia e tenha vida eterna. Aqui está falando de um segundo nascimento, irmãos. Olha como Jesus veio para todos. Jesus veio para a prostituta, que foi pega surpreendida em adultério, no momento do adultério. E ela foi pega lá, e Jesus está ministrando o amor e a graça. Agora chega um religioso diante de Jesus. E como que Jesus age? Diante desse religioso, o que Jesus usa? Para a vida daquela pecadora, Jesus usa o amor, a graça, o favor merecido. Mas diante desse religioso, o que Jesus usa? Ele fala sobre a morte, fala sobre a revelação, sobre deixar toda a justiça própria, toda acusação, toda condenação, para que você possa ter a vida eterna. Por que ele está usando isso com um religioso? Porque o religioso tem um problema: justiça própria, razão, acusação, condenação, dureza no coração. Com a mulher prostituta, ele não fala nada disso. Ele só ministra sobre a graça, sobre o amor, sobre o favor. Mas com o religioso, o que ele usa? Ele fala da morte. Precisa morrer, precisa nascer de novo, precisa ser gerado, precisa deixar acusação, precisa deixar justiça própria. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quantas pessoas elas vêm para Jesus a partir de uma tragédia, de um problema, de uma angústia, de uma dificuldade? Porque ela está sensível. Como que aquela prostituta conheceu Jesus? Através de uma dificuldade, de um problema, de um pecado, de uma tragédia. Não tinha mais o que fazer, ela ia morrer, ia ser apedrejada. E às vezes os irmãos falam: mas é fácil aceitar Jesus quando está no leito da morte. Tá bom, mas é melhor aceitar assim do que morrer. Aquela mulher ia morrer. Mas precisa ter obras. Me fala qual obra o ladrão da cruz fez para ser salvo? Nenhuma. Pelo contrário, ele viveu a vida dele toda errada. No último minuto da vida dele, ele entregou a vida para Jesus e ele foi salvo. Sabe por quê? O arrependimento vale muito mais que obras. Então, diante do pecador, Jesus age de uma forma, mas diante do religioso, ele age de outra forma. Ambas, ele está falando da graça e do amor, mas uma ele fala de ser amado, o outro ele fala que você precisa morrer. Talvez você entrou aqui nessa noite e para que Jesus possa nascer realmente na sua vida, você precisa morrer da sua razão, você precisa morrer do seu conhecimento, você precisa morrer tudo aquilo que você acha que é certo e deixar Jesus nascer na sua vida. Mas talvez você entrou aqui destruído, cheio de pecado, sem saber nada, sem expectativa, nem conhece a Bíblia. E isso Jesus fala: basta você crer, basta você se arrepender, basta você reconhecer, e isso que vai mudar a sua vida.
Ah, mas assim é fácil. Mas é isso a graça, que foi para comigo e para com você, sem merecimento, sem fazer por onde. Nós somos perdoados ainda quando éramos pecadores. Por que Paulo diz, quando éramos pecadores? Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos justificados nele. Nós não somos justos, justo somente Deus. Nós somos justificados. O que é justificado? Através da justiça de Deus, nós nos tornamos justos, justificados. Então hoje, quando o diabo, quando as pessoas, quando o próprio Deus olha para nós, eles não vê mais um pecador, mas eles vê alguém justificado, coberto, remido pelo sangue de Jesus. Então Jesus precisa nascer na minha e na sua vida. Isso precisa gerar um amor, irmãos. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Talvez até hoje nós agimos muito pela religião. Ah, mas vai deixar essa pessoa vir na igreja? Ah, mas é assim agora? Nós precisamos amar. Sabe quando que as pessoas vão mudar? Quando nós amarmos. Porque sabe o que vai acontecer? Vai constranger, vai mudar o coração. Falar, meu, eu não mereço. Pelo contrário, eu só reclamei e eles ainda estão me amando. Isso vai transformar. Irmãos, uma vez, eu não sei quem lembra, mas a gente fez uma vigília aqui. E crente é doido, acho que a gente exagerou um pouquinho. E teve uma pessoa que reclamou, postou no Facebook, colocou cartaz aqui na frente da igreja. Só faltou fazer banner na cidade inteira para reclamar da igreja. Eu vi alguns irmãos no Facebook atacando, falando, se fosse o funk na sua rua você deixava, né? Você está pegando o pé dos crentes, você é um folgado, você é um mentiroso, você é um incrédulo, você é um hipócrita. Sabe o que eu fiz? Peguei o contato dele, liguei para ele, falei, eu queria te pedir perdão. Se nós te incomodamos, eu quero te pedir perdão. Se for possível, eu quero te pagar um café, eu quero te abençoar. Porque o nosso papel como igreja nessa cidade não é incomodar ninguém, mas é trazer o amor de Jesus. Sabe o que ele fez na hora? Foi lá, apagou a postagem, tirou as placas. Sabe como que nós vamos vencer? Com amor, não é atacando. Muitas vezes nós usamos a vida dos religiosos para atacar. Sabe o que os fariseus faziam? Atacavam. Sabe o que os fariseus faziam? Se aproveitavam. Mas sabe o que nós precisamos ser conhecidos? Uma igreja que ama e que abraça, mesmo quando nós estamos certos. Nós abrimos mão da razão para perdoar, para amar. É isso que tem que fazer a diferença. Não precisamos de reconhecimento. Eu estou dizendo isso só para dar um exemplo, que o amor de Jesus, ele transforma todas as coisas. Aquele homem se converteu? Ainda não, mas vai se converter. Mas o dia que ele precisar de uma igreja, o dia que ele precisar de um líder, de um pastor, ele sabe onde procurar. Porque não sei se foi a primeira, mas foi um lugar que ele viu que ele foi amado. Ele fez tudo para ser odiado, mas mesmo assim nós amamos. A partir de hoje, de vez apontar o dedo, de vez criticar, de vez reclamar, ame. Ah, mas ele foi injusto comigo, ame. Isso é o nascimento de Jesus. O que Jesus faz com aquela prostituta? Ele ama. Todos deixaram lá, por quê? Porque o amor sobressaiu, o amor constrangiu, o amor transformou a religião. Todos queriam matar, mas o amor falou mais alto. O amor gerou vida, a graça gerou vida, enquanto a religião queria matar. O que traz vida? Ou o que traz Nicodemos até Jesus? O exemplo do fariseu, do religioso. Jesus, ele via algo diferente. Aquele homem conhecia a Bíblia, aquele homem era religioso, aquele homem estava constantemente no templo. Mas ele viu algo em Jesus diferente. Sabe o que vai fazer as pessoas religiosas quererem Jesus? Ou pessoas de outra religião, até porque nós não estamos aqui para pregar uma religião, mas é quando ela vê que existe algo em você muito maior que uma religião, o amor de Jesus. E quando Jesus está falando sobre morrer da razão, da justiça própria, da lei, ele está dizendo de abrir mão da razão. Sabe quando que a nossa família vai se converter? Quando nós abrimos mão da nossa razão. Quantas vezes nós discutimos? Quantas vezes nós brigamos? Quantas vezes nós queremos falar mais alto? Quantas vezes quando as pessoas falam mal de Jesus, ou falam mal da nossa igreja, ou falam mal da nossa religião, entre aspas, e nós pegamos e criticamos, brigamos, falamos a ferro e fogo, falamos no mesmo tom. Você acha que isso você está trazendo a pessoa para perto? Não, você só está distanciando ela de Jesus. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus nascer de novo. Jesus nasceu na vida daquela prostituta, um ato de amor. Jesus nasce na vida de um religioso, num ato de amor. E o terceiro e último exemplo,
Jesus, então, Mateus 19:16, fala sobre a vida do jovem rico. Ah, mas Jesus nasce para os ricos também? Ah, mas a Bíblia diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pela agulha. Mateus 19:16. Vamos ver então o terceiro nascimento, o jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Preste atenção nisso. O jovem rico, ele pergunta sobre a salvação. O que farei de bom? Já pulou o versículo, né? Volta 16. Para ter a vida eterna. Vida eterna fala de salvação. Só para entender onde eu quero chegar. O nascimento de Jesus acontece na salvação. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá o quê? Tesouro no céu. Tesouro no céu fala de recompensa, fala de galardão, fala de reino, não está falando de salvação. E depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então vamos lá, muitos falam: mas existiu o nascimento de Jesus, o Natal aconteceu na vida do jovem rico? Olha que interessante. O jovem rico chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Está falando de salvação. Jesus, ele usa como? Qual que é o critério que Jesus usa diante do jovem rico? Se você for ver, Jesus usa a lei. Olha que interessante como Jesus age. Na vida do pecador ele usa a graça. Na vida do religioso ele veio também com a graça, falando da morte para morrer, mas usou a graça. Mas na vida de um jovem rico, o que ele faz? Ele usa a lei. Não matarás, não furtarás, honra o teu pai e tua mãe. Isso você deve fazer. E o que esse jovem faz? Ah, mas tudo isso eu já faço. Então qual é o próximo ponto de Jesus? Então se você quer ser perfeito, vende tudo e siga-me, e você terá um tesouro no céu. O que esse jovem fez? Saiu triste, porque ele tinha muita riqueza, ele tinha muitas coisas. Olha como é interessante. Para esse jovem nascer, Jesus, ele é mais duro e ele fala mais sobre a lei. Agora eu te pergunto, há controvérsias, claro, no pensamento de cada um, mas Jesus nasceu na vida desse jovem rico, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Contexto de salvação, você vê que ele já vivia uma vida. Jesus, o começo ele fala sobre o nascimento, sobre a vida eterna. Mas quando Jesus fala sobre vender tudo, ele está falando sobre tesouro. Então nós podemos crer que o que ele não teve foi um galardão, um tesouro. Há controvérsias. Mas o que está falando aqui? Primeiro ele fala de vida eterna, depois fala tesouro do céu. Tesouro do céu fala de reino. Nós precisamos entender que o nascimento de Jesus na nossa vida precisa produzir mudanças. Na vida daquela mulher produziu mudança. Eu creio que na vida de Nicodemos também produziu mudança. Mas quando Jesus nasce em nós, ele precisa acontecer algo diferente. Nós vemos que a vida desse jovem rico, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia Deus, ele sabia o que era para fazer, ele conhecia, até porque como um bom judeu todos conheciam. Mas nós precisamos produzir mudança na nossa vida. O que fez esse jovem rico não seguir Jesus? Uma prioridade. Aquele jovem rico tinha uma prioridade que valeu mais do que o próprio Jesus. A Bíblia diz que ele perdeu uma oportunidade de ter um relacionamento, uma experiência com Deus, porque ele tinha uma prioridade. Os discípulos viveram coisas que esse jovem rico não viveu, sabe por quê? Questão de prioridades. Quando nós queremos Jesus por completo na nossa vida,
nós abrimos mão de tudo aquilo que pode nos impedir de ter um relacionamento com Deus. O que impediu esse jovem ter uma experiência no reino? O que impediu esse homem a ter uma experiência com Jesus? A Bíblia diz que foi o dinheiro dele. O que impediu aquele homem, aquele jovem rico, de ter uma experiência, um relacionamento com Jesus e talvez nascer de novo ou não nascer de novo, foi o dinheiro dele. O que talvez hoje tenha impedido nós de termos um relacionamento com Deus? Eu te faço uma pergunta nessa noite. O que tem impedido você de ter um relacionamento com Deus? O que tem impedido você de nascer de novo diante de Jesus? Será que existem algumas coisas na sua vida que têm sido maior que o próprio Deus? Olha como é interessante, meus irmãos, porque diante de uma pecadora, o pecado não impediu ela de conhecer Jesus. Pelo contrário, o pecado aproximou ela de Jesus. Parece estranho isso, mas na lei nós dizemos que o pecado nos afasta de Deus, e com certeza nos afasta de Deus. Mas para um pecador que não conhece Cristo, o pecado foi um motivo de trazer ela até Cristo. Não se assusta com isso, mas o pecado foi um motivo de os homens trazer ela até Cristo. Sabe o que fez aquela mulher ser salva? A destruição, o problema na vida dela, uma oportunidade que ela foi até Jesus e ela não descartou. Não estou dizendo que você tem que viver no pecado, não me entenda mal. Jesus mesmo disse, vai, não peques mais. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. A mulher pecadora, ela aproveitou a oportunidade do pecado para conhecer Jesus. Um homem religioso, ele aproveitou a oportunidade da lei, da razão, do conhecimento, para chegar até Jesus e perguntar algo. Aquele homem na cruz, ele aproveitou a oportunidade de estar do lado de Jesus para ser salvo. Quantas oportunidades nós perdemos de realmente ter o Natal de Jesus na nossa vida, o verdadeiro Natal acontecer em nós, ou o Natal acontecer na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe o que é mais triste, irmãos? Sexta-feira a gente estava lá na igreja, teve uma morada lá e o pastor Brunão estava ministrando. Ele falou algo que ele viveu por muito tempo com alguns amigos e ele nunca falou de Jesus. Precisou vir um homem de fora para pregar para os amigos dele se converter. Sabe o que é mais triste? Nós estarmos na nossa casa, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família, no nosso trabalho, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar do nascimento de Jesus. Falar porque um dia Jesus nasceu na minha vida. E quando eu digo sobre o nascimento de Jesus, eu não estou dizendo da religião, porque é chato alguém que tem um monte de vocabulário crentez chegar, fala abençoado, você tem que ir isso. Irmãos, falar com crente é uma coisa, agora você fala com quem não é crente, que vai falar que crente chato, meu Deus do céu. Fala aí, varão. O que é varão? Varão é negócio de cortina. Vaso é negócio de pôr planta. Para nós, beleza, tem um fundamento, tem um conceito bíblico. Mas para quem não conhece a Deus, o cara vai falar, que cara doido, meu, vai embora logo. Atravessa a rua para falar com você. Sabe o que Paulo fala? Paulo fala que ele se fazia de louco para ganhar os loucos. Não estou falando que você tem que ser interesseiro, não estou falando que você tem que ser hipócrita. Mas um exemplo, quero te ensinar algo. Aprenda a falar sobre o que a pessoa gosta. Um exemplo, às vezes, hoje não é o caso, mas já foi. Eu nem gostava de política. Mas o que acontece? Para poder conquistar as pessoas, trazer as pessoas para perto, eu falava de política, estudava política. Hoje tem um amigo que me ensina, o Rangel. Vou contar um segredo para vocês. Eu odeio o Corinthians, é pecado isso. Mas quando eu estou no meio dos ímpios, dos pecadores, o Corinthians está um time bom, hein, meu? Tem uns caras bons lá. Depois eu peço perdão para Deus. Mas é uma oportunidade para ganhar os loucos. Sabe o que é isso? Você está fazendo algo diferenciado para você ganhar. Agora imagina eu chegar numa roda de corintiano e falar a paz do Senhor. Os caras me matam, os caras jogam pedra em mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Aproveite as oportunidades para que possa acontecer o nascimento de Jesus, para que aconteça o Natal na vida daqueles que estão ao seu lado. Nós precisamos mudar algumas coisas, irmãos, de verdade. Não se assuste com isso. Mas a igreja, ela precisa ser relevante em todos os lugares. Por muito tempo, a igreja ela só foi relevante dentro do prédio. Mas nós precisamos ser igreja, e nós somos a igreja. Nós precisamos ser igreja dentro das faculdades. Nós precisamos ser igreja dentro das escolas. Nós precisamos ser igreja dentro da nossa casa. É muito triste, mas nós já vimos muitos testemunhos de um filho falar: eu queria que meu pai morasse na igreja, porque na igreja ele é tão bonzinho.
precisa acontecer o nascimento de Jesus em todos os lugares, não somente dentro do prédio da igreja. Para encerrar, sabe o que impediu um relacionamento com aquele jovem? Algo falou mais alto na vida dele, o dinheiro dele. E eu quero te perguntar nessa noite, o que tem falado mais alto na sua vida? Os seus filhos, o seu casamento, o seu dinheiro, o seu trabalho, os seus projetos? Tudo isso é muito lícito, não tem problema. O grande problema é quando isso se torna o primeiro na sua vida. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus nascer no nosso coração, habitar no nosso coração e ser a prioridade do nosso coração. Quando eu comecei, eu disse que é muito fácil nós agradecermos a Deus, louvar a Deus quando tudo dá certo. Mas sabe qual a grande experiência e oportunidade que nós temos de dizer que Deus ele é bom e que Ele é o nosso Deus, que Ele reina sobre a nossa vida? Quando existem momentos de dificuldades. Aquele homem chegou cheio de razão diante de Jesus e falou: Jesus, o que eu preciso fazer? Então Jesus usou do mesmo argumento, Jesus usou da mesma palavra e usou da lei. Então você quer saber o que tem que fazer? Então faça isso. Era um teste na vida daquele jovem. E aquele jovem o quê? Tudo isso eu já faço. Seja sincero comigo. Você acha que ele faz mesmo? Alguém cumpre todo o mandamento? A Bíblia diz que se você errar num mandamento, você já falhou em todos. E você não é alguém que merece ser justo. Quantas coisas impedem o nascimento de Jesus na nossa vida? Quantas coisas impedem o nascimento de Jesus na nossa família? Quantas coisas impedem o nascimento de Jesus nas coisas que nós vivemos? Jesus chega para aquele jovem, ele usa a lei, obedece os mandamentos, faz isso. Aquele jovem, de vez ele chega: não, Jesus, não é isso que eu quero. O que eu quero é estar contigo, o que eu quero é andar com o Senhor. Não, só que ele faz tudo isso, eu já faço. A pecadora, ela teve o nascimento diante de Jesus. Estava cheia de pecado. O religioso foi humilde, deixou o orgulho, foi à noite, chegou até Jesus para conhecer Jesus. São tudo oportunidades. Talvez você está no seu lugar e vai falar: mas será mesmo que nasceu na vida da pecadora? Será mesmo que nasceu na vida de Nicodemos, religioso? Será mesmo que nasceu na vida do jovem rico? Não estou aqui para discutir a parte teológica. O que eu estou dizendo é: oportunidades para que Jesus nasça tem todos os dias. E na vida deles teve uma oportunidade. Qual que é a oportunidade que nós estamos descartando? Qual que é a oportunidade que nós estamos abrindo mão? O verdadeiro sentido do Natal é Jesus nascer na nossa vida. E a partir de hoje, a partir de dia 25, quando as pessoas chegarem e falarem: você viu que bonito? Jesus nasceu dia 25, né? Falou: pois é. Não discuta, usa disso como argumento. Pois é, né? Meu, já imaginou se Jesus nascer todos os dias na nossa vida? Meu, que legal que Jesus nasceu na sua vida dia 25. Mas você já parou para pensar que se em janeiro ele continuar nascendo na sua vida, como vai ser diferente? Você já parou para pensar que se Jesus nascer no seu casamento, como seu casamento vai ser diferente? E você vai gerar uma reflexão. Vai mudar muita coisa na vida daquela pessoa. Agora, de verdade, quantas vezes você matou pessoas dizendo: Jesus nasceu no dia 25, né? Ai, para de ser bobo, isso é comercial, isso é religião, isso é só para vender coisa no mercado. Vou ser bem sincero para vocês. Com a Gisele, eu e ela, eu falo isso. Mas Natal é comercial, só vai gastar dinheiro, vai gastar com presente. Mas para as pessoas que não conhecem Jesus, eu não vou ficar usando isso como argumento. Para as pessoas eu vou dizer: realmente, Natal, que lindo, né? Através daquela luzinha naquela árvore, nós vemos que existe uma luz no final do túnel e Jesus pode brilhar na sua vida também. Você já parou para pensar que você pode usar a árvore de Natal, a guirlanda, para evangelizar sobre Jesus? Mas isso é de Deus? Deixa a religião de lado. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, e vocês já ouviram eu ministrando aqui. Eu já critiquei muito a árvore de Natal, já critiquei muito guirlanda. Vem da oriental, vem disso, é uma festa pagã, é isso. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo de uma religião. Se for preciso, Deus vai usar o ímpio. Se for preciso, Deus vai usar até o diabo para abençoar a igreja. Nossa, agora eu fiquei assustado. Deixa a religião um pouco de lado. Agora, sabe o que eu já vi? Eu já vi pessoas discutindo com pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Porque usa a religião. Porque a religião, conhecimento, fala demais, mas mata. Eu já vi crente velho, crente chato,
discutindo com o ímpio, mas você sabe que a árvore de Natal é do demônio, né? Se tem na sua casa, você vai para o inferno. Para com isso. Para com isso. Não deixa isso acabar com uma família. Sabe, nós precisamos mudar. Na lei, sabe o que nós fazíamos? Você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Pecador, miserável. Mas na graça, o que você vai fazer? Você é muito amado. Você é amado. Deus te ama tanto. E Ele tem um projeto na sua vida. Olha como as coisas mudam. Ah, mas assim fica fácil demais. Não, não fica fácil demais. Porque quem realmente conheceu o verdadeiro amor, ele vai ser transformado e nunca mais ele vai querer viver na vida antiga. O que a lei mais critica a igreja, sabe o que é? Ah, viver debaixo da graça é fácil. Mas nós precisamos mudar o nosso coração. Eu queria te dar uma oportunidade nessa noite de realmente Jesus nascer verdadeiramente em nós. Talvez por muito tempo a religião nasceu no nosso coração, o conhecimento nasceu no nosso coração, o prédio da igreja nasceu no nosso coração, o ministério nasceu no nosso coração. Mas tudo isso se torna cansativo, pesado, se Jesus não nascer no nosso coração primeiro. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Nós precisamos atualizar a nossa vida e falar sobre a verdade atual. Por muito tempo a verdade atual era: pode comer de qualquer árvore, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a verdade daquele momento. Mas não é mais a verdade do momento. Você não vai pregar aqui e chegar e falar: irmãos, pode sair na rua, come de qualquer árvore, só não come daquela árvore da esquina. Não, não é mais a verdade atual. A verdade atual agora é: Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou e Ele quer nascer dentro de você. Feche seus olhos. Talvez existam algumas áreas que Jesus não nasceu completamente em você, porque talvez seu olhar crítico, ou talvez a religião impediu. Mas Deus é um Deus de oportunidade, e você tem a oportunidade nessa noite de fazer uma escolha. Aquela pecadora decidiu, escolheu algo. Aquele religioso escolheu buscar Jesus. Aquele jovem, ele também foi atrás de Jesus. Quero te convidar você a ir atrás de Jesus hoje. Talvez você já aceitou Jesus faz tempo, mas talvez Jesus não nasceu realmente no seu coração de uma forma de Ele dominar e governar a sua vida. O verdadeiro nascimento de Jesus não é só Ele te salvar, mas o verdadeiro nascimento de Jesus é Ele governar a sua vida. Diante dos não que você ouve, Jesus nasceu na sua vida. Diante dos problemas que você passa, Jesus nasceu na sua vida. Diante das decepções, Jesus nasceu na sua vida. Porque as respostas que nós damos define se Jesus nasceu ou não nasceu em nós. Quando tudo vai ao nosso favor, é muito fácil Jesus nascer na nossa vida. Mas quando parece que não tem um resultado satisfatório, quando parece que nada dá certo, é a grande oportunidade que nós temos para que Jesus nasça na nossa vida. Comece a convidar Jesus para entrar no seu coração agora. Convida Jesus para tirar toda a religião e colocar a graça, o favor, o amor dele. Convida Jesus para matar sua carne agora e trazer vida, paz, alegria, que é isso que o Espírito gera. Convida Jesus agora para matar o seu pecado e gerar graça, vida, paz, descanso em você.
Talvez você entrou aqui como uma pecadora, como um pecador. Mas talvez você entrou aqui como religioso. Ou talvez você entrou aqui como alguém cheio de razão. Ou como um jovem rico. Mas eu quero te convidar agora a se apresentar diante de Jesus como aquele homem na cruz. Eu reconheço que o Senhor é Deus. Ainda hoje, lembra de mim quando você entrar no reino dos céus. E Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus, ele não quer nascer em você apenas um dia, mas Jesus, ele quer nascer e governar a sua vida todos os dias, para sempre, até a consumação do século. Permita Jesus nascer em você agora, meu irmão. Talvez tantas coisas aconteceram, endureceu o seu coração, e faz tanto tempo que Jesus não governa, não fala, não toma decisão na sua vida. Permita que o Natal seja na sua vida todos os dias. O Natal começou na minha vida em 2003, mas todos os dias eu preciso nascer de novo. Todos os dias Jesus precisa nascer em mim. Permita que Jesus nasça em você todos os dias. Permita que o Natal de Jesus seja todos os dias em você, meu irmão. A terra estremeceu, o sepulcro se